Sessão. Em primeiro lugar, peço a aprovação. Silêncio, por favor. A aprovação das atas das sessões realizadas nos dias 20 e 23 de abril de 2026. Essas atas foram previamente disponibilizadas aos membros desta comissão, portanto, se a comissão concordar, podem ser aprovadas por assentimento. Assim, está aprovado, então? Comparecimento do ex-diretor de participações da Sociedade Estatal de Participações Industriais, CEPI, responsável pelo acompanhamento da Air Europa e Plus Ultra, Sr. Miguel Ángel Pérez, para prestar informações relacionadas ao objeto da comissão. José Ángel Parte Arroyo. Martim comparece a esta comissão de investigação criada pelo acordo do plenário do Senado em 15 de janeiro de 2026. Esta comissão busca investigar e, se necessário, apontar responsabilidades políticas pelas ações da Sociedade Estatal de Participações Industriais, CEPI, desde maio de 2018 até hoje. 18 hasta la actualidad. Atenção especial aos processos de concessão de auxílios, subsídios, participações públicas, resgates empresariais e outros apoios financeiros, geridos direta ou indiretamente por essa entidade. Seu comparecimento ocorre em cumprimento ao plano de trabalho da Comissão e de acordo com o disposto na Lei Orgânica 5/1984, de 24 de maio, de comparecimento às comissões de investigação do Congresso, Senado ou ambas. De acordo com essa lei e nos termos da citação que lhe foi notificada, esta Comissão solicitou seu comparecimento para prestar informações à mesma em relação ao objeto da investigação parlamentar, ficando o depoente sujeito à obrigação, derivada do artigo 502.3 do Código Penal, de não faltar com a verdade em seu testemunho. Tudo isso sem afetar os direitos constitucionais do depoente. Também foi informado, conforme a lei, sobre a possibilidade de comparecer acompanhado por uma pessoa que o assista. Quanto ao andamento da audiência, o que tem caráter público, nos termos do disposto nos artigos 75.1 e 190 do Regulamento do Senado, a pessoa que comparecer responderá às perguntas feitas pelos porta-vozes dos grupos parlamentares. Começamos com o interrogatório. Tem a palavra, pelo grupo de oposição, pelo Grupo Parlamentar Popular no Senado, o senador Soares de la Mata. Pode prosseguir, senador. Muito obrigado, senhora presidente. Seja bem-vindo, senhor pastor Parte Arroyo, a esta comissão que convém começar lembrando algo essencial. Não é uma comissão que trate de responsabilidades penais, mas sim de responsabilidades políticas. Mas o fato de não ser penal não significa que seja irrelevante, muito menos opcional. Existe uma obrigação legal de responder e uma obrigação democrática de colaborar. Não é uma cortesia, portanto, é um dever. E eu lhe digo isso com total clareza desde o primeiro momento. Nesta comissão já passaram 3 pessoas, a presidenta da CEP, a senhora Walda, o senhor Lora e a ministra Montero. E encontramos contradições em suas afirmações evasivas e questões que objetivamente não se sustentam. Dito de forma direta, para nós isso mostra que meu grupo parlamentar não disse a verdade. Por isso, senhora presidenta, eu lhe peço que no dia em que for elaborado o parecer, quando for o caso, leve em consideração todas essas ações e o disposto no artigo 502.3 do Código Penal. Senhorias, no fim a verdade aparecerá. É evidente que a CEP não está colaborando em absolutamente nada, não nos forneceu nenhuma informação. Mas graças às investigações judiciais, graças às investigações da polícia e, acima de tudo, graças à Constituição, acima de tudo, graças às investigações jornalísticas, estamos reconstruindo com bastante precisão o que aconteceu. Senhor Miguel Ángel Pérez, o senhor tem hoje uma escolha muito clara. Ou contribui para esclarecer os fatos deste bom momento, ou se coloca na mesma posição daqueles que o precederam e optaram por ocultar a informação. E lhe digo algo por experiência própria, pelo que vi em outra comissão. Aqueles que se protegem mutuamente, que guardam silêncio ou coordenam suas versões, chega um momento em que não conseguem mais se proteger. E, isso por outra experiência, nos mostrou que os apoios são voláteis e que cada um acaba respondendo por seus próprios atos. Eu tenho certeza de que desta comissão prevalecerá a verdade. E passo a perguntar. Confira, já se escreveu bastante sobre o procedimento. Gostaria de saber em qual etapa dos auxílios do FASE o senhor atuava como diretor de participações até a senhora Oasa assumir. Estão me ouvindo? Walda. Se me permite, não sei se estão me ouvindo.
Muito obrigado, Excelência. Antes de responder à sua pergunta, gostaria apenas de fazer um esclarecimento. Porque na convocação apareço como responsável pelo acompanhamento da Plus, Ultra e Europa. E eu não tinha formalmente essa função de responsável, mas sim era apenas membro da comissão de acompanhamento. Quanto à minha participação nos procedimentos relacionados às operações do FASES, sim. Quero destacar que a função que me foi atribuída era de coordenação técnica das equipes de trabalho que se formavam na CEP em relação aos assessores. Essa tarefa foi atribuída aos 4 diretores de participações. As operações foram distribuídas entre os 4 diretores de participações. A mim couberam ou foram atribuídas as operações da Europa, depois a da Plus Ultra, também a da Avoriz e finalmente a da Otusa, que são as únicas 4 operações nas quais eu participei totalmente na concessão, porque os outros diretores de participações ficaram responsáveis pelas demais operações. Com relação ao procedimento, inicialmente partia-se do pedido da própria companhia. Formava-se uma equipe de trabalho na CEP com cada diretoria de apoio da CEP. Para analisar o pedido, a documentação, se eu me estender muito, resumindo, analisava-se o pedido com toda a documentação. A documentação que a empresa apresentava, uma vez analisada toda, não. O procedimento, Sr. Pártaro, eu conheço, mas eu lhe perguntei onde o senhor participava. Veja, o Tribunal de Contas fez uma análise e há um fluxograma. O senhor atua em 2 etapas, recebendo a solicitação e encaminhando à diretoria de participações. Ou seja, no recebimento da solicitação, o senhor já desempenhava um papel determinante, é verdade que com outros operadores, mas no final o senhor tinha um papel relevante em admitir a solicitação. E não é menor na fase de instrução, que é por isso que eu lhe perguntava, porque no final cabia ao senhor a elaboração pela diretoria de participações da apresentação das conclusões, do rascunho da proposta de resolução e do rascunho do documento. Ou seja, o que era encaminhado ao Conselho Consultivo do FASE, que por sua vez encaminhava ao Conselho de Ministros. É isso. Eu lhe explico porque vi o fluxograma no relatório do Tribunal de Contas e nas operações iniciais que foram processadas não se seguia esse fluxograma, tá bom? Está no fluxograma, porque no final eu lhe explico o que eu fiz e o que eu vi, no final nos encarregaram, não. Não, eu entendo e sei do que está falando. Depois, o relatório do Tribunal de Contas, que conste em ata, senhores, contém um erro grave, como já manifestei na minha intervenção anterior. Muito bem, o prazo previsto nos editais para, refiro-me aos assessores externos, para emitir um relatório era de 4 semanas. No entanto, a média foi de 158 dias. Aplicar a vocês cláusulas de penalização, ninguém sabe. Não. Eu, quer dizer, sei das 4 operações que eu conduzi e do que eu coordenei, em nenhuma delas eu acho que sei. O prazo só foi cumprido na Europa conforme estabelecido pelos assessores externos. Isso é curioso. Olhem, a senhora Gualda, o senhor Loura e o senhor Montero, os 3 confirmaram isso reiteradas vezes. Eles afirmaram que todos os relatórios, refiro-me a todos, tanto os dos assessores externos quanto os internos, eram favoráveis, nos quais diziam que as condições de elegibilidade estavam sendo cumpridas. E, por outro lado, o plano de viabilidade estava correto. O senhor confirma esses pontos ou tem algum detalhe a acrescentar? Ressalva como foram as operações que conduzi. Na operação da Europa ainda não estava em vigor o acordo quadro de assessores financeiros e jurídicos porque ele havia sido licitado no mês de setembro. Então, não havia possibilidade de recorrer a esse acordo quadro, por isso foi decidido que era necessário fazer um relatório para cada uma das diretorias de suporte da CEP. Assim, cada diretoria elaborou seus relatórios e eles foram assinados por cada um dos responsáveis das diretorias. E o Conselho Gestor decidiu que, adicionalmente, era necessário um relatório de um terceiro especialista independente e o aconselhamento para os contratos de um escritório de advocacia. Sim, posteriormente? E posteriormente, quando já estava em vigor o acordo quadro de assessores financeiros e de assessores jurídicos para as operações de que eu conduzi da Plus Ultra e Aboris, disseram que não era necessário, já que haveria relatórios das diretorias internas e que isso seria suficiente. Com os relatórios de caráter estratégico, com o relatório do assessor externo jurídico e financeiro.
Agradeço a resposta porque evidencia que os 3 anteriores que compareceram nesta comissão mentiram. Então, nem todos os processos tinham os relatórios. Lembro ao Sr. Lora quando falava dessa teoria dos famosos 4 olhos, relatórios de assessores externos, relatórios de assessores externos, e é evidente que também não foi dita a verdade. Muito obrigado. Vejam, no procedimento eu perguntei ao Sr. Lora e ele não soube me responder. O que é um relatório que não é assinado? Aparece no fluxograma. Ou seja, vou reformular a pergunta. As propostas eram modificadas. O senhor participa no processo da Plus Ultra e a pergunta é se as propostas dos relatórios dos consultores externos eram modificadas e não coincidiam com os interesses da CEP, porque, claro, até onde eu sei, o documento era enviado sem assinatura. E se algo soava estranho na CEP, voltava-se para os assessores e os relatórios eram refeitos. O senhor pode me dizer se isso é verdade? Não, não funcionava assim. É verdade. A questão é que o Conselho Gestor, em determinado momento, quis ver como estava o andamento da análise das operações. Então, ao Conselho Gestor era informado qual era o estado da situação e pedia-se aos assessores externos que enviassem o rascunho do relatório no estágio em que estivesse a análise deles. E esse rascunho do relatório era o que ficava à disposição tanto do Conselho. O Conselho Gestor recebia informações sobre a evolução da operação através de simples rascunhos de situação, não quer dizer que depois fossem alterados. Muito bem. O Sr. Lores lhe deu instruções para impulsionar especialmente alguma das operações nas quais participou? Não. As 2 únicas considerações que foram feitas foram em relação à operação da Air Europa, que fosse impulsionada devido à situação de possível falência, bem, de possível inadimplência da companhia, já que havia muita pressão dos lisados e da necessidade de pagar as folhas de pagamento. Como se passou muito tempo entre a aprovação da operação da Europa e da Air Europa, e que surgissem novas operações ou que tivesse sido concluída a análise de novas operações, sim, nos disseram que era preciso agilizar de modo geral as operações, porque fazia muito tempo que não eram aprovadas. Novas. O que acontece, Sr. Parte Arroio, é que a que foi priorizada foi a Europa. Air Europa. 3.000 empregos são muitos empregos, mas veja, é que a Celsa tinha 25 mil empregos e ficaram 2 anos e meio para resolver o processo. Não. Eu essa não conheço. O senhor não conhece, mas eu lhe digo que demoraram 2 anos e meio para resolver um processo que afetava 25 mil trabalhadores. Ou seja, as prioridades neste governo, bem... Passo para outra questão. A investigação da UCO, não são palavras minhas, sobre Vicente Fernandes deixa claro que ele continuava influenciando na CEP. Ele cobrava para organizar reuniões na CEP, vimos isso publicado e em algum relatório. O senhor de fato já apareceu em algum relatório? Uma dessas notícias. Como uma das pessoas que iam a Diego de Leon, número 36, o senhor já esteve nesse apartamento? Não. Nunca. O senhor manteve conversas com o senhor Fernandes entre outubro de 2019 e março de 2021. Bem, tive as conversas desde que ele saiu de... Desde quando ele saiu? Apenas tive uma relação cordial com ele, ou seja, algum contato. Compartilhava mensagens no grupo de WhatsApp da equipe de direção. O senhor não participava desse grupo? Eu estava no grupo do WhatsApp. Então o senhor via o que era escrito? Eram informações da época da pandemia, algumas felicitações, era um chat informativo de notícias, etc. Muito bem. Você apagou o seu WhatsApp? O do telefone corporativo suponho que apagou quando saiu da CEP. Sim, claro. E seu pessoal, já apagou o WhatsApp? Não, bom, mas não, eu continuo com o mesmo número de telefone que tinha, não. Bom, eu pergunto sobre os WhatsApps. Você já sabe que o senhor Fernandes os apagou. Muitos dos que passaram por outras comissões de investigação tiveram esse costume. Acho que quem apaga algo não quer que saibam o que havia ali. Olha, as informações, como eu disse, colocam você no esquema. Junto, eu li recentemente em um meio de comunicação, Vicente Fernandes, organizador. Reuniões com seus clientes para conseguir fundos europeus em troca de 5 mil euros. Colocam você junto com o senhor Nova. Isso é verdade? Não, não é verdade. E eu lhe pergunto, é uma afirmação suficientemente grave para, se não for verdadeira, que ela processe o meio de comunicação ou desminta? Eu me coloco no lugar dela e, se não fosse verdade, não perderia tempo.
O senhor acha, ou isso já foi feito, que ela deve processar esse meio de comunicação? Saiu uma notícia no OK Diário na qual exerci meu direito. Não. Não estou me referindo a nada. Não, não. Sei que o senhor fala da notícia de hoje cedo. Saiu uma notícia no OK Diário, exerci meu direito de retificação. A notícia foi retificada pelo OK Diário, embora não tenham publicado todo o conteúdo. E, bom, vou ter que buscar assessoria jurídica para ver como devo proceder. Claro que sim. O senhor está acusado de um crime? Não sei se sabe disso. Sim, sim. Olha, a Ir Europa, o senhor pode me explicar por que demorou apenas 60 dias para tramitar esse processo? É que até agora ninguém foi capaz de explicar isso. Eu acho que toda a equipe da CEP era a primeira operação, e não. Mas já havia outras chamadas em andamento. As 3 primeiras são Europa, Plus Ultra e Duro Felguera. As 3 que mais tiveram dificuldades no fundo de resgate, o FASE, as que apresentavam mais problemas jurídicos, sim. Europa já tinha toda a documentação preparada. Era aí que eu queria chegar, sim. Toda a documentação, e bom, eu acho que vinha da análise anterior do ICO, porque todas as informações que nos passaram eram praticamente as mesmas que eles tinham. Leia o conceito de que a Europa é a única. De todos os que apresentaram um pedido, que não precisou retificar a documentação, que todos os outros cometiam erros, dada a complexidade e dificuldade da documentação que precisava ser apresentada. Não me lembro exatamente se houve algum pedido de correção ou não. Eles retificam porque reformulam o quadro de 475. Mas por acaso não tinha um único problema. Esse pedido, ao contrário de todos os outros que foram processados, que tiveram que apresentar documentos complementares e reformular o pedido. Desconhecido. São coincidências. Já conheço já de vocês. Coincidências. O senhor já me disse que não havia instrução para agilizar. Até agora, dos 3 que compareceram, eu tenho a sensação de que tudo o que aconteceu na CEP não tem nada a ver com tudo o que lemos nos meios de comunicação. Me refiro à Europa, a Aldama, Ábalos, Coldo, Hidalgo. O senhor também é daqueles que pensa que todas as mensagens de WhatsApp que estamos lendo, que todas as informações que a UCO está obtendo, são como uma cápsula que não tem nada a ver com o que aconteceu na CEP. O senhor também pensa assim, que não houve capacidade de influenciar. Meu cargo na CEP era técnico, não sei. Não, mas enfim, sou político. E também não. Acho que não. Senhor Miguel Ângelo Pérez, mas no final, quem apresentava a proposta final era você com o senhor Loura. Não, e você, o senhor Loura. Não, mas o senhor está ali nesse foco. O senhor conhecia perfeitamente todos os processos e participava de toda essa informação. Porque veja, sabe o que acontece? O que aconteceu? O senhor Hidalgo, não vou contar o que ele fez na outra comissão, mas é que no final o promotor entendeu e por isso o incluiu no crime de suborno. No relatório, consta que Hidalgo pagava ao senhor e Aldama pagava as férias para Tesa, Gatessa e Ábalos. Negocia, intermedia, para que haja uma nota informativa no dia 9 de agosto, que era necessária para a Air Europa, para reforçar sua posição. Naqueles momentos, lembro que eles estavam em uma fusão ou em um processo com a Ibéria. Claro, o promotor com razão diz, claro, aqui conseguiram a nota, então é possível que haja um crime de suborno. E a pergunta é, quem redigiu a nota que saiu da CEP? Da CEP? Na verdade não, o senhor Loura admitiu participar da nota emitida por Saura. O senhor participou também? Não conhece o conteúdo. Está falando daquela nota na imprensa? A nota de imprensa? Não, claro, mas a nota de imprensa que reforça claramente a sua posição na negociação. Porque se a companhia valia 1,3 bilhão e nesse momento cai para 500 milhões... Se você não tem liquidez, se você tem dificuldade, você tem um problema na hora de vender sua companhia. Se já sabem que vão te ajudar, o valor da sua companhia se recupera, que foi o que aconteceu com você. De tudo isso que você mencionou, eu não faço ideia porque eu não estou nesse meio. Com certeza. Muito bem, já lhe digo, vejo que você também é daqueles que pensam que houve uma trama e que não teve capacidade de influenciar. No final, o senhor Ábalos diz... Vou para a cadeia por encobrir o escândalo de Begônia com a Air Europa. Que escândalo era esse? Não conheço.
Eu acho que não precisa ser muito esperto para entender o que aconteceu ali. Porque veja, quando em um processo administrativo a palavra prisão e a palavra escândalo aparecem, já deixa de ser um escândalo. Processo administrativo é diferente disso. O senhor quer ver ou não quer ver, mas evidentemente a CEP teve que cooperar. Não falo de cúmplice necessário como no Código Penal, mas de agilizar procedimentos, senão ninguém entende nada aqui. Distribuição de reservas de 40 milhões sem ter as contas formuladas. O último desembolso ocorre no dia 7 de agosto, a nota sai no dia 8. Posteriormente, em 20 de agosto, é feito o pedido de resgate à Europa e eles distribuem um bônus que, pelas condições do FAS, está proibido em 15 de novembro, no valor de 3 milhões, ou seja, 40 milhões de um lado e 3 milhões para 3 altos executivos da Europa do outro. O senhor não acha? O senhor Lora nos disse que era legal. O senhor acha que essa atitude é moral? Ou seja, quando você está pedindo recursos públicos de todos os espanhóis, antes disso você já distribui lucros pelo que possa acontecer. Isso não foi um problema para vocês? A análise que foi feita na operação analisou, é claro, as contas anuais da empresa do ano de 2019 e foi observado que houve uma distribuição de dividendos, que acho que, não sei porquê, houve uma certa confusão entre o que era uma distribuição de dividendos na Globalia e o que era a distribuição de dividendos nas beneficiárias, que eram sim. O que acontece é que a Globalia é proprietária. Não me venha com essa história do senhor Lora, de 95% da Europa, é que tem respostas que até ofendem quem está perguntando. Não digo isso por causa do senhor, falo porque dizer não é que é a Globalia. Mas a Globalia, todo mundo que está nos assistindo, precisa saber que é a proprietária de 95% da Europa, 95% da família Hidalgo dessa distribuição. Então, ao fazer a análise, foi visto que houve uma distribuição de dividendos que foi feita com base no resultado do exercício de 19 e que as contas anuais registravam essa distribuição de dividendos. Verdadeiramente, de acordo com a legalidade, está feito conforme, e outra coisa podem ser as avaliações, como você comenta, de caráter moral ou não. Sim, o que acontece é que para a senhora Calvillo isso pareceu inaceitável. Tão inaceitável que ela se afastou dessa operação. Ela manifestou isso publicamente. Não, rapaz, a gente tem que ler os meios de comunicação, principalmente quando afeta as decisões nas quais participou. Para ela, a palavra é inaceitável. Porque o que não pode acontecer é que, veja bem, primeiro eles levam a parte deles, 40 milhões, para depois acabar pedindo 475. Rapaz, eles poderiam ter deixado os 40 e só teriam que pedir 425. Era uma decisão. Se nós fazíamos uma análise técnica do pedido, não uma avaliação subjetiva desse tipo. Obrigado, muito bem. E passo para outro bloco, para Plus Ultra. As características da companhia são conhecidas. 3 aviões, 0,3% do tráfego na AENA, uma situação econômica profundamente crítica, a ponto de que o ICO não quis conceder um crédito. Por que esse resgate era tão urgente? Esse é outro dos que foi processado em 160 dias. É o segundo mais rápido. O que o tornava tão urgente? Urgente. Para mim, não foi transmitido nenhum tipo de urgência nessa operação. Era uma das primeiras que havia apresentado o seu pedido. E o critério era que era preciso seguir a ordem das solicitações no processamento. E foi seguido o procedimento normal de análise do pedido. Foram feitos, acho que lembro, que foram 3 solicitações de complementação de informações que foram levantadas dentro da equipe de trabalho. Foi solicitado à Secretaria do Conselho o procedimento para a nomeação de assessores. Os assessores foram nomeados e os assessores. Mas veja, eu lhe pergunto isso porque, no final, é o que eu disse no começo. A polícia está investigando e a UCO conclui em um de seus relatórios que nessa linha, naquele momento, dado como estava se configurando com o contexto da Covid e as dificuldades de mobilidade que existiam, viajavam ilustres membros do governo da Venezuela. Ábalos, por meio de Coldo, fornecia uma credencial de reunião no ministério, permitindo que eles viajassem à Espanha. E, evidentemente, a polícia dirá o que havia ou deixava de haver nesses aviões
se é que no final isso vier a ser descoberto. Mas esse era o elemento determinante para a investigação policial, ou um dos elementos determinantes, porque há vários que fazia com que fosse necessário resolver essa ajuda rapidamente. O senhor confirmou em seu relatório final a consideração da Plus Ultra como estratégica? Eu não. Não tenho relatório dessa operação, nem ratifiquei nada. Pois bem, quando o senhor encaminhava junto com o senhor Loura, mesmo que o senhor Loura fosse seu superior, o senhor entende a condição estratégica? Eu pergunto diretamente. Eu não tinha autoridade para decidir se uma companhia era estratégica. Isso era determinado pelos relatórios que vinham do Ministério dos Transportes, da Direção-Geral de Aviação Civil e da AESA, e foi isso que foi colocado à disposição do Conselho Gestor, e foi o próprio Conselho Gestor que considerou, com base nesses relatórios, que a companhia era estratégica. Eu não tinha autoridade para definir se uma empresa era estratégica. Muito bem. A CEP analisou quando a solicitação foi admitida a seguinte circunstância que vou resumir para você. Veja, no final, em 20 de setembro, a solicitação é processada e há algumas operações de $1,5 milhão em empréstimos que são concedidos à Plus Ultra. Um vinha da Inglaterra, outro da Suíça e o terceiro também era da Suíça, não é? Mas obrigado. A procedência desse dinheiro era bastante duvidosa. Digo isso porque há investigação por lavagem de dinheiro e me surpreende que esses movimentos não tenham chamado a atenção de vocês, pois no fim é fácil. A empresa era uma empresa de fachada, não tinha funcionários, não tinha escritório, e acontece que as 3 empresas que concedem esses empréstimos são do mesmo proprietário. E a pergunta é, o senhor percebeu isso? Não analisavam nada. É que no final das contas, realmente eu vou sair daqui com uma sensação um pouco estranha. Não sei por que vocês estavam lá, nem para que montaram todo esse aparato. Porque se, quando há um pedido de ajuda e de repente se vê alguns movimentos, acho que chamariam a atenção de todos, mas não chamaram a atenção de vocês. Bem, na verdade, agora me dizem que não analisaram. Não. Eu, dentro das minhas funções, que eram coordenar a equipe de trabalho... Ninguém, do ponto de vista... Mas essa equipe de trabalho que o senhor coordenava, ninguém lhe disse, olha, está acontecendo isso. Bom, sobre os empréstimos ponte, ninguém me falou nada. Passou despercebido por todos? Não. Não passou despercebido por nós. Sabe o que acontece no final? Mas vou te dizer, não pensava em te contar. Os salários das EPI passam de 200 mil euros e os trabalhadores mais qualificados do país, que atuam nas EPI, mas não são funcionários, não ficaram sabendo de nada. Mas você realmente acha que eu vou acreditar nisso? Já estou dizendo, eu não acredito nisso. Depois vou explicar por que não acredito. Depois o que posso dizer é que os contratos foram disponibilizados para o assessor jurídico e para o assessor financeiro, foram analisados, estavam descritos no relatório de due diligence e não fizeram nenhuma objeção. Olha, essa circunstância que acabei de mencionar, vocês informaram as consultorias externas, as 2 que havia, Deloitte e Advisor Legally. Sim, os contratos foram analisados pela Deloitte. Não. Essas circunstâncias desses empréstimos posteriores, que eram de dinheiro cuja procedência claramente é mais do que duvidosa, vocês informaram ou não a eles. Ou apenas entregavam a documentação inicial e esqueciam de tudo o que acontecia depois na operação. Bem, nós não analisávamos cada um, pelo menos eu, cada documento, mas sim colocávamos a documentação à disposição do assessor, eles que analisavam. Essa foi enviada para ele. O que acabei de relatar sobre $1,5 milhão foi enviado para ele. Para a Deloitte, estava em um data room, eles analisaram e esses contratos estão mencionados no relatório da Deloitte. E também não viram nada, não? Deloitte e a outra companhia... avisaram a eles sobre o problema que tinha o empréstimo participativo de 6,3 milhões, que era um empréstimo simulado, porque 4 estavam imobilizados no banco Commonwealth Bank and Trust. Não avisaram a eles. De que havia um empréstimo de 6 milhões.
participativo. Sim, claro, um empréstimo participativo de 6 milhões. Mas havia um problema, é que o empréstimo participativo, no final das contas, tem condições que não se parecem com as de um empréstimo comum. Acho que o senhor sabe disso e, portanto, não vou explicar. Mas o que invalidava esse empréstimo, pelo menos em 4 milhões, é que ele estava dado em garantia, para nos entendermos, que era garantia de outra coisa. Então, se fosse executar isso, teria preferência sobre um empréstimo participativo, para que entendam. A característica é que não há preferência sobre os empréstimos ordinários. E neste caso, 4 milhões tinham essa preferência. Assim, isso não era considerado um empréstimo participativo propriamente dito. E vocês não perceberam isso. Foi analisado o empréstimo participativo. Os assessores, tanto o financeiro quanto o jurídico, analisaram o empréstimo participativo e o depósito que estava em garantia. Nenhum dos dois citou isso nos relatórios. Os externos. Os externos deixaram claro que esse empréstimo foi... Sabe o que acontece? É determinante. É determinante porque se você tira os 4 milhões do capital, incorre em causa de dissolução do artigo 363 e, portanto, não... Mas isso é uma interpretação que os assessores, tanto financeiros quanto jurídicos, não utilizam. Agora vamos falar dos assessores, porque veja, senhor Loura, eu não entendo o senhor. Tudo bem, imagino que o senhor vai me explicar agora. Leia o jornal El Mundo. Leia o Manuel Zulueta. O senhor sabe quem é? O senhor deve conhecê-lo, já falou com ele. Declarações do senhor Zulueta. Isso é o que arrepia qualquer um. Vocês levam a documentação para ele, aos assessores externos. E o senhor Zulueta diz, entre muitas outras coisas, o seguinte: não foi comprovado que a informação era verdadeira. Assumiram, e isso é o grave, isso vai constar em ata, que a forma como a Plus Ultra contabilizava era incorreta, ou seja, não analisaram se esse empréstimo participativo estava contabilizado adequadamente ou não. Ou seja, essa frase é devastadora. Assumiram que tudo o que a Plus Ultra havia apresentado estava correto, porque não era função deles verificar isso. E eu faço a pergunta. E no final ele conclui dizendo: elaboramos um guia para a CEP, para que façam suas próprias investigações. O senhor pode comprovar isso no jornal El Mundo. Se isso é assim, e não tenho a menor dúvida de que é assim, a conclusão é que vocês passavam a responsabilidade, davam para uma empresa, para um escritório, para que fizesse um relatório. Mas os escritórios não analisavam as informações. Então, minha dúvida é: por que vocês pediam isso se era só para dar aparência formal? me permite, em relação ao... Ou seja, não me lembro exatamente de todo o conteúdo do relatório, porque já não tenho acesso à informação, mas em relação ao empréstimo participativo e à sua contabilização, nós partimos do relatório do auditor externo da Plus Ultra. Com um relatório de auditoria, não cabe duvidar se o empréstimo está correto na contabilidade. E então, com relação a isso... Para que serviam tantos relatórios, Sr. Parterroy, se não podiam questionar o empréstimo? O relatório do auditor da Plus. Eu questiono o relatório do auditor da Plus Ultra e nem sou tão especialista, mas, veja, de empréstimos participativos eu entendo um pouco. E é evidente que não é um empréstimo participativo desde o momento em que há 4 milhões que são garantia de outra coisa. Automaticamente perde essa condição. Veja, vou perguntar, o senhor estava na CEP quando o senhor Garicano deu muito trabalho para vocês? O senhor Garicano pediu informações sobre a operação Plus Ultra? Bem, eu não sei, não sabe. A CEP? A CEP não sabe. Eu desconheço se a CEP não tive conhecimento de que... Sabe? O que aconteceu? Vou lhe contar. O senhor Garicano, que é técnico economista do Estado, um concurso público de alta qualificação, viu tudo com muita clareza e começou a pedir documentação e apresentou uma denúncia na Europa. E acontece que vocês, que trabalham na CEP, não sabem. E sabe como encerraram essa denúncia? Sabe como o governo encerrou isso? Pressionou em uma comissão na Europa e, no final, decidiram que o senhor Garicano não era competente para pedir essa documentação. A Europa não se pronunciou sobre se era um empréstimo participativo, se era um empréstimo, digamos assim, uma fraude ou não. Não. Fecharam por pressão do grupo parlamentar socialista.
O senhor pode comprovar isso ligando para a Europa. Essa investigação do senhor Garicano foi isso que aconteceu. Porque é de manual que essa empresa estava em situação de dissolução. Depois vou me referir aos relatórios de aviação da AENA, aos quais o senhor se referiu. Porque, claro, no fim eu não entendia muito, mas agora entendi. Por que os relatórios dos assessores americanos? Os americanos incluíram uma cláusula de isenção de responsabilidade para nós. Bem, todos eles, claro. Porque como eles não confiam nas informações que a CEP fornece, porque como eles não sabem, lá ninguém verifica nada. E ele fala: por precaução, com os documentos que vocês me dão, faço um relatório. E se surgir algo mais, aviso o meu responsável. Se me permite, Excelência, eu acredito que todos os assessores de qualquer tipo fazem suas ressalvas e que não verificaram a veracidade das informações porque as informações são fornecidas a eles. Mas o senhor não acha especialmente grave que a própria responsável por fazer o relatório diga que não analisa a contabilidade, que simplesmente a considera correta? É que digo, se os espanhóis estiverem ouvindo a gente, realmente vão ficar muito mais preocupados do que já estavam com o que aconteceu na CEP. A análise que era encomendada aos assessores independentes era uma análise de due diligence semelhante à que se faz em qualquer operação de compra de uma empresa. E entendo que eles não entram no RP da empresa para analisar a contabilidade e que analisam as demonstrações financeiras da empresa. Mas muito bem. O senhor já me respondeu. Olhe, vamos aos relatórios internos. O senhor pediu à diretoria de pessoas um relatório sobre o impacto sobre o emprego na operação da Plus Ultra? Na operação da Plus Ultra, como comentei antes, não foram feitos relatórios pelas diretorias, porque se decidiu que bastavam os relatórios dos assessores externos, então não. Não há relatórios internos. Não, mas o senhor sabe que a senhora Gualda, o senhor Lora e a ministra Montero afirmaram aqui com firmeza que havia relatórios externos e internos que eram favoráveis. Agora o senhor diz que não há relatórios internos na operação. Na Operação Ultra e em todas as operações que foram realizadas a partir do momento em que estava em vigor o Acordo Quadro de Assessores Financeiros e Jurídicos. Pelo menos nas operações que eu conduzi não havia relatórios internos, porque foi decidido que não eram necessários, pois já havia os assessores externos e havia muita carga de trabalho na CEP e não foram feitos relatórios. É que senão fariam parte do processo. Não houve relatórios na operação. E ninguém das diretorias, a diretoria financeira também não participou, também não emitiu. Na equipe de trabalho que analisava a documentação, havia um membro de cada uma dessas diretorias de apoio, analisando a documentação, pedindo informações para que se... Analisavam ou não analisavam, então? Revisavam a documentação e participavam da equipe de trabalho, se relacionavam com os assessores e revisavam o relatório dos assessores. Mas não existe um relatório interno. Não existe nenhum. Mas sabe qual é o problema? Que é que o senhor Loura chegou aqui a afirmar que existiam, mas depois, quando se viu perdido, quando não sabia como sair, disse: fui eu que assinei. E ficou tranquilo. Ele assina a proposta de resolução. Sim, isso ficou claro para mim, assim como os relatórios. O senhor não leu, não viu, não deram para o senhor, colocaram as notas. É que isso precisa ser explicado. A CEP, uma nota, quando um relatório não agrada aos diretores da CEP, as pessoas responsáveis emitem uma nota que não deixam assinar, mas deixam registrado no processo. O senhor leu as notas. Agora direi o que elas diziam. Isso de não participarem, participavam, mas não informavam. O que quer que eu diga, a verdade, isso não me convence muito. O que dizia a nota, uma delas, era que a Plus Ultra vinha acumulando prejuízos desde 2019, que não era estratégica, que tinha uma fragilidade severa com empréstimo participativo e que havia um ativo diferido. Que o senhor sabe perfeitamente, por impostos, prejuízos da empresa que não deveriam ter sido contabilizados, e isso distorcia ainda mais a imagem patrimonial. Da CEP, tudo isso está no processo, e o senhor não leu. Eu não me lembro de uma nota que mostrasse isso que o senhor está dizendo. Ou seja, mas existem notas ou não existem notas?
Houve e-mails das diretorias em que Houve e-mails que são notas. Já estou lhe dizendo. Se o senhor não sabe que isso se chama nota lá na CEP, eu lhe garanto, existem ou não existem? Não. Colocavam em questão o ativo diferido ou não? eu não me lembro de nenhuma. Nota ou nenhum e-mail que colocasse em questão o ativo. Olha, vou dizer uma coisa. Para o resgate ou a ajuda mais complicada que já houve, que o senhor não se lembre do elemento essencial, que é que os técnicos da CEPI questionaram essa ajuda, me parece, senhor Lora, especialmente grave. O que o senhor quer que eu diga? Desculpe, mas a equipe interna da CEPI que viu os relatórios dos assessores externos e analisou a operação, ninguém me informou nada. Que a operação tivesse um defeito de não cumprir algum dos critérios de elegibilidade. Encaminharam isso ao senhor Lora? Se não encaminharam para o senhor, que era o diretor de participações, que era uma peça essencial na configuração de todo o processo. Desconheço se enviaram qualquer tipo de documentação ao Sr. Lora. Nota está... O único que foi manifestado internamente é de fato que a companhia acumulava prejuízos, que tinha um capital de giro negativo, mas não que houvesse uma... Vou lhe perguntar isso. A direção de assessoria jurídica emitiu um parecer favorável ou não? Na operação da Plus Ultra? A diretoria fiscal, não. Nenhum. Não houve relatórios das diretorias na operação Plus Ultra. Mas sabe por que não houve relatórios? Porque se opunham à operação. Porque não consideravam a operação clara. Porque o que acabei de narrar é o que está escrito nas notas. É que na operação do senhor Parte Arroio, o que acabei de contar é o que consta nas notas, que questionavam a ajuda que seria entregue à CEP. Esse é o problema dessa questão. Vamos seguir. O senhor já deixou claro o seu ponto. No fim, resolvem com 2 relatórios. O senhor acabou de explicitar isso da direção de aviação, em que um deles não entra para analisar a fundo a contabilidade, que era determinante para a Plus Ultra, e volta ao empréstimo participativo, porque era uma companhia que, para manter a licença, utilizou essas questões e outras mais. Mas havia uma ordem. O senhor realmente não foi pressionado com relação a isso? Com esse processo que precisava ser aprovado de qualquer jeito, Plus Ultra? Não. Não? Muito bem. Olha, vamos para outra questão, mudando de assunto. Instituto de Empresa. O senhor era o diretor de participações e tinha sob sua responsabilidade a CEPIDES, dependia do senhor. No final o senhor foi conselheiro, bom conselheiro, teve um cargo na CEPIDES, é isso. Sim, eu estive na CEPIDES de 2012 até 2022 como diretor de participações. E em setembro de 2022 passei para a CEPIDES como diretor de estratégia. Muito bem. Como diretor de participações, veja, não vou relatar a história dos edifícios do Campo Velásquez, porque é curioso. No final, os espanhóis ali houve uma operação com a Iberia Acordeon de 25 milhões que me tomaria tempo. No fim, pergunto, houve redução nos preços dos aluguéis dos imóveis da CEPIDES durante a pandemia? Eu não tive conhecimento dessa redução do aluguel. Veja bem, sendo o senhor o diretor de participações... Ninguém me informou. Podem ter feito isso sem você saber? Sim. É possível. CEPIDES tem uma norma específica de funcionamento, porque sua função está na área empresarial e na área imobiliária. Mas é uma operação, é um desconto no aluguel ou uma mudança nas condições do aluguel. Se tivessem feito isso, teriam que ter me comunicado. E agora mesmo não me lembro da norma reguladora exata, mas provavelmente exigiria autorização do comitê de direção da CEPIDES. Mas a CEPIDES, com sua própria norma de funcionamento, como sua atividade ordinária é a atividade imobiliária, faz diretamente o aluguel de qualquer um dos ativos que possui. Ou seja, não precisavam reportar ao diretor de participações. Não. Nesse assunto específico, eles podem agir de forma autônoma e autorizar o aluguel de uma companhia, ou seja, de um ativo, perdão. A CEP é um CEPIDES, então... A função como diretor de participações, além do acompanhamento do POA, da elaboração de estratégia, não é basicamente controlar as questões importantes que acontecem nela. Isso não era importante, era uma economia anual de 7 milhões... que eu desconheço que tenha ocorrido essa redução do aluguel. Ou seja, eu não tenho conhecimento. O senhor desconhece isso. Eu desconheço porque, estando como diretor de participações, eu não tive conhecimento, e o único conhecimento que tenho sobre eles é o que saiu recentemente na imprensa,
Ou seja, me surpreende bastante que tenha sido feita uma... É que eu lhe pergunto porque a AENA não reduziu os aluguéis, nem o edifício Gênesis, que é onde está a agência SE, também não. Então, claro, é óbvio que havia circunstâncias especiais, mas se os preços são mantidos em certos parâmetros, ou em algumas companhias e em outras não, é evidente que algo aconteceu aí. Sabe o que aconteceu? Me pareceria inacreditável. Me perdoe por interromper, senhor. Me pareceria inacreditável se tivesse sido feito esse desconto de preço. Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Olha, é muito fácil comprovar isso. A CEP teria muita facilidade para comprovar isso. O Instituto de Empresa teria ainda mais facilidade, mas agora está desmentindo tudo isso. Só teriam que mostrar os contratos e os valores que pagaram. Nem a CEP nos fornece isso, nem o Instituto de Empresa, que também não quis enviar nenhum documento sobre essa questão. Algo que não afeta em nada, nem a empresa, nem a CEP, porque mostrar alguns recibos de aluguel não condiciona a atividade econômica. E isso está sendo negado, sabe por quê? Olha, eu conversei com várias pessoas que me garantiram que isso aconteceu, mas isso já está escrito também. Eu já vi isso escrito em alguns meios de comunicação, mas falam de 8, até o vice-presidente, desculpe, alguém que foi presidente da CEP, que eu mesmo estou lhe dizendo. Não pode ser outro, Vicente Fernandes. Obrigado. Bem, lamento não poder ajudá-lo nisso, mas eu desconheço completamente esse fato. Isso não foi repassado para mim. A única questão da qual eu realmente tive conhecimento é que foi feito ao Instituto de Empresa um empréstimo de 5 milhões de euros. Era justamente sobre isso que eu ia falar agora. É normal que a CEP conceda empréstimos para uma companhia como o Instituto de Empresa. Isso também acontece com outros tipos de empresas. Faz parte das funções da CEP. Me surpreendeu que concederam esse empréstimo. Eu agradeço, porque realmente não se encaixa nem com o FAI, não se encaixa com os créditos, não se encaixa absolutamente em nenhuma das ajudas que a CEPDEX concede. Agradeço a resposta e a sinceridade. Me surpreendeu. Sim, é verdade que naquela época na CEPDEX foi aprovado um quadro de ajuda, ou vamos chamar assim, de conceder adiamentos, carências nos aluguéis para ajudar os próprios locatários das companhias. Acredito que no Instituto de Empresa isso foi feito assim, é isso que eu acho. E a última questão, a famosa venda do prédio do Campo Velásquez. Afinal, o Instituto de Empresa, que também nega, fez ou não fez gestões para tentar comprar o prédio do Campo Velásquez? Bom, sobre isso que eu... Vi é que o que realmente me surpreende, acredite, eu sei o cargo que o senhor ocupa e a responsabilidade que o senhor tem. Que tente vender um edifício de 250 milhões e o diretor de participações não saiba. Bom, me desculpe. Me desculpe por reafirmar isso, mas eu não tive conhecimento do que saiu. Na imprensa, sabe o que acontece? Nem da carta, nem de nada, foram até 8 reuniões. Em uma delas, alguém perdeu o controle e jogou um computador no chão. Veja quantos detalhes dou. Você sabe de quem falo. Não, desculpe. Mas não lhe contaram? Não, é que não me contaram. Depois te conto quando acabar a comissão. Não é conversa. Além disso, para essa venda, seria necessário uma licitação. Teria que ser autorizado até pelo Conselho de Administração da CEP. No papel, sim, mas sabe o que acontece? É que o Instituto de Empresa, se quiser eu lembro, o Instituto de Empresa da Igônia Gomes, o Centro África, Guacalua, todas as ajudas que existem ao redor. É que, claro, não estamos falando. Eu também entendo que uma venda dessa magnitude exige alguma operação jurídica importante, mas com este governo, veja só, é que às vezes estamos falando de 475 milhões dados em 60 dias numa operação que era muito mais complexa. Que Celsa, que eu repito, 25 mil trabalhadores e os mantiveram assim durante 2 anos e meio. A operação era mais complexa por toda a complexidade que tinha, empréstimos, globalidade, etc. Olha, vou me referir a outra questão, Correios. O senhor, como diretor de participações, também tinha competência sobre Correios. Sobre a contratação da Lei de Diez, lhe perguntaram?
Perguntaram para o senhor? Não. O senhor autorizou a contratação? Não. Nem perguntaram? Não. Olha, eu realmente não entendo, então, qual era a sua função como diretor de participações. É que as minhas funções como diretor de participações eram as que eram, não as que gostaríamos de ter ou deixaríamos de ter. As contratações de executivos nas empresas que dependem das diretorias de participações não passavam pelos próprios diretores de participações. E somente eram autorizadas no comitê de direção da CEPI. Claro, veja. Ou seja, o diretor de participações Mas não se autoriza a nomeação dela, mas sim... se autoriza no comitê de direção. Sabia perfeitamente que era no comitê de direção da CEP. Não, não, não. E ninguém questionou. Sim, sim, era autorizado no comitê de direção. Além disso, vou lhe dizer até as alterações salariais. Permita-me. Era autorizado no comitê de direção da CEP. Permita-me responder. No comitê de direção da CEP, apenas contratos de alta direção sujeitos ao Real Decreto eram autorizados, como este de 2012 de Correios, mas a nomeação de lei, eu não me lembro que... O senhor autorizou. Comitê de direção. Eu autorizei. Então, o senhor Serrano reuniu o comitê e ninguém questionou a procedência da senhora Leire Dias. É que ela não era uma 401... Eu acho que ela não... Ela não era uma 451? Eu acho que ela não era uma 451. Olha, eu já tenho pouco tempo. Qual critério o Conselho de Administração da CEP seguiu para comprar 2 aeronaves Airbus A330? Uma atividade que não tinha nada a ver com o negócio do Correios. O Correios não comprou aeronaves. Não? Não. 25 milhões, Comprar? elas foram alugadas. Não, não. Ou seja, aqui o que o Correios fez com o Correios Cargo é o que nós fizemos na CEPI. Foi autorizar no comitê de direção uma nova linha de negócio, que era um projeto piloto em uma joint venture com a Envelope para o negócio de transporte. Claro. Mas os aviões foram alugados ou comprados. 25 milhões... Os aviões eram fornecidos, eram propriedade da Envelope e o investimento, não me lembro exatamente, mas era um investimento que não era muito alto. Ao final, você pode ver em todos os meios de comunicação. 25 milhões. 25 milhões. Eu acho que o prejuízo que a operação causou, 25 milhões de euros... O que eu conheci e autorizamos no comitê de direção da CEP foi a autorização da nova linha de negócios que o Correios ia desenvolver como projeto piloto para um avião. Claro, o problema foi que o avião voou 2 vezes e a operação custou 25 milhões. E a pergunta é, quem assumiu a responsabilidade por isso? Ninguém. Nem o senhor Serrano, o comitê de direção, nem você ou ninguém. Nós autorizamos o desenvolvimento de uma linha de negócio. Se depois ela é executada ou como essa linha de negócio é executada, isso é um problema do qual... Somente o diretor, senhor Serrano, participou. Os demais só autorizaram. O senhor sabe se foi emitida alguma nota contra essa operação? Ele desconhece. Não é que ele desconheça, não? As operações iam ao comitê de direção com relatórios das diretorias que precisavam informar. E não havia ninguém que levantasse dúvidas em uma diretoria, né? Não me lembro de dúvidas, pois se houvesse nos relatórios ou questões... Para que nos autorizassem. Apresentava alguns problemas? Que apresentava alguns problemas, principalmente o destino, que era a China. Alguns problemas relacionados ao pagamento de impostos e outras questões. Não me lembro de terem levantado esse tipo de coisa. Muito bem, então é isso, senhor Patrulo. Meu tempo acabou. Não quero abusar da gentileza da presidente e agradeço sinceramente, falo de coração, agradeço suas respostas. Pelo menos consegui entender o que há alguns dias era impossível para mim. Só isso, muito obrigado. Obrigada, senhor Soares Lamata. Agora é a vez da senhora Gomes Henriques. Pode começar por 25 minutos, pode começar, senhora Gomes. Obrigada, senhora presidente. Bom dia, senhoras e senhores. Senhor Patrulo, bom dia. Bem-vindo a esta comissão. O senhor foi o diretor de participações da CEP, figura-chave na validação de resgates estratégicos que agora estão sob investigação judicial, como é o caso da Air Europa e da Plus Ultra. O senhor era o responsável técnico pelos processos de ajuda do FASE, gerenciava o fundo e, além disso, também era o encarregado direto de validar os processos e de dar o aval técnico aos empréstimos estatais. Agora, sua gestão está sendo examinada no âmbito das investigações da UCO por supostas irregularidades.
irregularidades que demonstram que seu critério não foi apenas técnico, mas também político e supostamente também pessoal, transformando o Fundo Fase em um caixa eletrônico para amigos do governo e também para seu próprio benefício privado. Vamos começar pelo resgate da Air Europa? 475 milhões de euros em 2021, não é? Após esse resgate, você foi nomeada conselheira da Eurolínea pela CEP para fiscalizar esse dinheiro público que foi injetado. Foi uma operação relâmpago enquanto o país estava em confinamento e um resgate que você validou sob a sombra de comissionistas como o Sr. Aldama e com a presença constante do Sr. Coudo. Gostaria de saber, Sr. Patrullo, com quantos comissionistas a senhora normalmente se reunia? Desculpe, com quantos? Com quantos comissionistas a senhora normalmente se reunia? Nunca me reuni com nenhum comissionista, ou ao menos não sabia que era um. E com tudo isso que o senhor está comentando, eu quero deixar claro quais eram as minhas funções na CEP como diretor de participações, pois eu tinha a função de diretor de participações e as empresas que estavam sob essa direção de participações. E nas operações do FASE, quero lembrar que havia 4 diretores de participações, porque assim, parece que eu estava sozinho na CEP gerindo o FASE, só eu, e conduzi 4 operações do Fundo de Solvência, e minhas funções eram coordenar a equipe de trabalho da CEP e a relação com os assessores. E eu não tinha nem poder, nem capacidade, nem assinatura para decidir nenhuma operação. Continuo. Não, é que me deixei claro. Eu tenho isso claro porque antes de me preparar para a intervenção, estudei bem a sua função dentro da CEP. Então, adicionalmente, eu não tinha mais do que um cargo técnico, não desenvolvi funções políticas, nem tive interesses políticos. Obrigado. Então, vamos continuar. A senhora conhece o senhor? A senhora conhece? É que eu não tenho tempo, Infelizmente, eu não tenho o mesmo tempo que o Partido Popular, tenho que compartilhar com outra colega. Por isso, preciso ir direto ao ponto. A senhora conhece o senhor Aldama? Não. Nunca coincidiu com a senhora na CEP? Não. Nunca teve reuniões externas fora da CEP com ele? Não. Como explica a aprovação do processo da Europa em semanas, enquanto centenas de pequenas e médias empresas estratégicas esperaram meses por resposta do seu departamento? Eu, na operação da Europa, seguimos os prazos que foram necessários para realizar a análise da operação. A senhora recebeu ligações ou mensagens de Coudo pedindo prioridade para o processo da Europa? Não. De mais alguém? Nem do Ministério dos Transportes? Também não. Nada. Por que então foi resgatado antes de outras empresas? Qual sua opinião sobre isso? Não sei. A senhora não sabe? Se o diretor... Naquele momento, o diretor tinha o processo em cima da mesa. A senhora deve saber por que foi resgatada antes de outras empresas. Primeiro, porque foi o pedido inicial, foram feitas as análises internas na CEP. Sim, nos disseram que era preciso dar celeridade ao processo por causa dos problemas que a companhia tinha. Ela podia entrar em default devido à pressão dos arrendadores. E também porque a situação era bastante crítica. Por que ninguém pedia rapidez? Só uma pessoa me disse que essa operação precisava ser feita mais rápido. Quem lhe disse isso? O vice-presidente e depois a empresa... Pode dizer o nome do vice-presidente? Bartolomé Lora. Bartolomé Lora disse à senhora que era necessário aprovar rapidamente o processo para que fosse resgatado com urgência. E depois a própria companhia também nos pedia, diante dessa situação, que sim. Mas pela própria companhia. Quem pedia para vocês? Qual o nome dela? Meu contato na Air Europa era o diretor financeiro. Como se chama? Miguel Ángel Sánchez, certo. E com o diretor de assessoria jurídica, com Ramiro Campos, que eram as 2 pessoas com quem tivemos a interlocução para a gestão da operação. Eles sempre pediam rapidez? Sim, eles. Através de Aldama? Nunca? Não. Ok. Você foi nomeada conselheira da Air Europa após o resgate. Sua missão era controlar o dinheiro. Foi expressamente proibido o pagamento de gratificações ou bônus para executivos até que 75% da ajuda recebida fosse reembolsada. Mas a família Hidalgo ignorou isso e aprovou pagamentos milionários de mais de 2 milhões de euros pouco depois do resgate. Você sabia disso? Por que autorizou? Eu nem tive conhecimento do pagamento de qualquer tipo de incentivo ou bônus, nem autorizei isso. De qualquer forma, os bônus da equipe diretiva da Air Europa, acredito que não foram pagos, porque senão, mas... Não te surpreende? Um momento, vamos por partes.
Não te surpreende que uma empresa que pede um resgate porque não tem solvência, não tem dinheiro naquele momento por causa do efeito da Covid, receba esses 475 milhões de euros e, em seguida, pague mais de 2 milhões de euros em bônus? Uma de duas. Ou eles não tinham dinheiro e usaram o resgate para pagar os bônus, ou te enganaram, pois se tinham dinheiro e você pagou o resgate, não mereciam de qualquer forma. Eu não soube disso como deveria. Eu não tive conhecimento, não autorizei. E, além disso, acredito que os bônus, essas pessoas eram funcionários da Globalia e o bônus seria pago na Globalia, mas desconheço o fato. Então, qual era o seu dever de supervisão? Porque você estava lá como conselheira delegada. Você deveria supervisionar o dinheiro que foi dado para essa empresa. Se você não sabe de nada, onde estava o seu dever de supervisão? Como conselheira? Como conselheiro, sim, nas funções próprias de um conselheiro de um conselho de administração. Mas vamos ver, senhor Partarrulo, são 2 milhões de euros em bônus. Ou seja, não venha me dizer que você não sabia disso. O quê? Não, claro que não. Que não sabia disso. Então, o que estava fazendo lá como conselheiro? Eu não tive conhecimento em nenhum momento, nem fui comunicado, nem fui informado de que tivesse sido pago qualquer tipo de remuneração variável para essas pessoas no euro. Todos sabemos disso, exceto você, que estava na linha de frente. Não, é que aqui qualquer um pode esconder algo, mas eu realmente acho que sim, então não. Você não estava atento. O que eu acho? Bom, é que eu não estou na empresa controlando... Mas você era conselheira. Não controlando os pagamentos, recebimentos? Você era conselheira para ver se esse dinheiro era realmente destinado ao que a empresa pediu, não para pagar bônus de mais de 2 milhões de euros. Isso lhe escapou, não é? Desculpe, mas não me escapou. Então por que você não sabia? Desculpe, Excelência, as funções de um conselheiro, assim como na comissão de acompanhamento das operações do FASE, a função e a obrigação não são de verificar se foi realizado um pagamento específico, se isso não for submetido à autorização do Conselho de Administração. Mas a senhora, como conselheira, tinha que evitar que esse dinheiro público fosse desviado para fins não permitidos. E neste caso, esse objetivo desse bônus não era permitido. Insisto, meritíssimo. Esse bônus, eu não tive conhecimento disso. Acho que não é pago pela Air Europa, porque eles eram funcionários da Globalia. E, em segundo lugar, a interpretação da norma do FASE quanto às remunerações variáveis, ou seja, eu não tenho a interpretação jurídica, mas era destinada aos membros do Conselho de Administração. Sim. Mas tanto faz ser a Air Europa ou Globalia, no final a empresa é a mesma. No final o dono é o mesmo. No final esse dono pode dispor desse dinheiro e destiná-lo. Minhas obrigações como conselheiro ou como membro da comissão de acompanhamento da operação da Air Europa terminam nas beneficiárias que são Air Europa, que é a Europa, não na Europa. Air Europa. A senhora acha que houve prevaricação ou desvio de dinheiro por omissão? Onde? Neste caso. Da minha parte, com certeza não. Não acredita. Houve ou não uma via paralela de decisão para beneficiar a família Hidalgo acima do rigor técnico da CEP? Sim. Acima? Sim. Bem, eu desconheço. Não. Não pode dizer que desconhece, pois é evidente. Sim. Ou seja, eu desconheço todos os assuntos políticos ou que iam além das minhas funções. Não. Estamos falando de um resgate. De um resgate que foi feito daquela maneira. E você sabe como foi feito daquela maneira, beneficiando a família Hidalgo. E claro que havia um caminho paralelo. Se não, por que está nos tribunais? Porque estava sob escrutínio judicial. Se foi tudo tão transparente, senhor Partarrulo, vamos usar o bom senso. Convido você a explicar minhas funções e do que se tratava isso. Mas é que a senhora estava dentro dessas funções. A senhora estava dentro desse resgate. Bom, eu era quem coordenava a operação, mas eu não estava fora da operação ou fora da CEP em nenhum momento. A senhora sabia que a empresa já estava em situação crítica muito antes da pandemia? Air Europa? Sim. Ou seja, a situação que a empresa tinha no final de 2019, que é o que analisamos, era de uma empresa saudável, com pouca dívida e com 27 milhões de lucros. Dívida? A dívida. Não era uma empresa endividada, só tinha dívidas de curto prazo, eu acho. Certo, você não viu nenhuma irregularidade, Estava tudo perfeito. Estava tudo certo, sim, claro, quer dizer, não. Certo, então por questão de tempo eu gostaria de falar mais sobre esse tipo desse resgate, mas vou passar para a Plu Ultra. Agora vamos para a Plu Ultra, com 53 milhões de euros, sendo que ela tem só 0,03% do mercado e apenas um avião.
A senhora a declarou estratégica quando seus próprios técnicos se recusavam a assinar os relatórios por medo de consequências legais. Como a senhora justifica declarar estratégica uma empresa com 0,03 de participação de mercado e com apenas um avião? Eu já disse anteriormente, eu não tinha de autoridade nem declarei que a companhia era estratégica. A senhora estava com a equipe técnica que validava os relatórios. Não diga que não tinha autoridade. Não, eu não tinha autoridade para declarar se uma companhia era ou não estratégica. Eu apenas coordenava a elaboração dos relatórios solicitados pelas diretrizes. Certo, e esse relatório, nesses relatórios, o que constava? Que era estratégica ou que não era estratégica nesse relatório? Que informação a senhora fornecia nesses relatórios? Ao ler os relatórios, o que via? Não, pois havia motivos pelos quais a Direção-Geral de Aviação Civil considerava que a companhia podia ser considerada estratégica. Ou seja, eram os motivos da aviação civil, não eram os motivos da CEP? Não, claro. Então, para que serve a CEP se não tem utilidade? A CEP não tinha autoridade. A CEP não tinha autoridade para determinar se uma empresa era ou não estratégica. Como é feito o resgate? Com base em que, senhor Partarulo? Com base no relatório de terceiros, ou seja, da Direção-Geral. De aviação civil, certo? Mas vocês não checam relatórios de terceiros? Sim, nós verificamos os relatórios. E esses relatórios que os técnicos se recusam a assinar, por que os técnicos se recusam a assinar? Nenhum técnico recusou assinar. Estão todos assinados? Não havia relatórios na operação da Plus Ultra. Que não houve relatórios, então? Segundo relatórios internos, não havia nenhum. Então, com base em quê? Em todos os relatórios externos? Sim, que seriam manipulados. Porque, veja, eu não trabalho na CEP, mas se colocam na minha mesa uma companhia aérea com 0,003 de participação de mercado e apenas um avião, eu simplesmente fecho a pasta. Não tinha. Mais claro, impossível. Não tinha. Ou seja, não precisa ser um gênio aqui para saber o que é estratégico e o que não é estratégico. Bom, eu não. É que eu não tenho autoridade para poder responder se a companhia era ou não estratégica. Eu não me vi nessa situação estratégica. Por que levou usted... Porque o Conselho Gestor decidiu. Por que aprovou o resgate mesmo sem assinaturas nos relatórios técnicos? Desculpe, pode repetir, não ouvi. Não sei a que relatório você se refere. Por que aprovou o resgate sabendo que os relatórios técnicos do seu próprio time estavam sem assinatura e eles se recusaram a assinar? Ninguém do meu time se recusou a assinar relatório. Ninguém fez esse relatório porque não foi solicitado. Eu não assinei, a direção dos meus participantes nunca informava as operações. Não fazia um relatório com assinatura. Nas operações da Plus Ultra e algumas outras que foram realizadas durante todo esse período, não havia relatórios internos dos técnicos nem assinatura. Eu tenho a sensação de que a CEP é um esquema que distribui dinheiro facilmente para os aliados do governo. Porque não é normal que todos que venham aqui e que trabalhem na CEP e tenham responsabilidades na CEP não saibam de nada. Não é normal, senhor Partarroio. Vocês não podem nos enganar, porque nós viemos preparados com documentos. E existem relatórios da UCO, onde todas essas informações que estou dizendo estão refletidas. Eu não estou inventando isso. Isso existe. Eu só posso lhe dizer, o senhor não sabe de nada. Não é questão de saber ou não. O único que posso lhe dizer é o que eu fazia e quais eram as minhas funções na CEP. Certo, mas a senhora... Vamos ver, continuo. De acordo com o regulamento do Fundo CEP, as empresas em crise antes de 2019 não podem ser resgatadas e a Plus Ultra acumulava perdas contínuas desde a sua criação e operava apenas com um avião no momento do resgate. Poderia, novamente reformulo a pergunta, detalhar qual interesse superior ou qual ligação externa a convenceu a resgatá-la? Não recebi chamadas externas nem fui convencido por ninguém. Certo, alguém a convenceu a aceitar? Quem a convenceu a aceitar o empréstimo de última hora da Panacor como prova de viabilidade, em vez de classificar a empresa como insolvente e assim negar a ajuda? Como determinava o manual técnico da própria CEP? Ninguém me convenceu. O senhor sabia porque seguimos o relatório do assessor Vale. O senhor sabia financeiro para considerar? Critérios de elegibilidade da companhia estavam sendo cumpridos. Se era uma empresa insolvente que ficou insolvente por causa de um empréstimo, a senhora sabia desse empréstimo? Claro, isso constava nas informações que nos forneceram. Sabia? A senhora sabia desse empréstimo, não? Claro, havia um empréstimo participativo. Esse empréstimo, quando a empresa o adquire, já se torna insolvente. Isso não é uma irregularidade. E a origem do empréstimo também não é uma irregularidade. Vamos ver, tanto o relatório do auditor interno da empresa quanto o relatório do auditor do assessor independente da corrente contínua advisory na operação. Analisaram esse empréstimo participativo, consideraram que era um empréstimo que...
fazia a Catalunha. E o senhor acatou ordens. O senhor acatou ordens. Não é que eu obedecesse ordens, mas o relatório do auditor considera esse empréstimo válido para a companhia. O nome do auditor, por favor, o senhor poderia nos informar aqui? Acho, não sei ao certo, não sei exatamente, não sei se era Audi Audicar ou algo assim, não me lembro qual era o nome. Uma empresa externa. Como o auditor, porque era uma companhia sujeita à auditoria, era o auditor da Plus Ultra, o que auditava suas contas anuais. Mas de tudo o que vem de fora não há um controle interno. De tudo o que vem de fora não há um controle interno na CEP. Um relatório de auditoria, de auditor de contas registrado, inscrito, é como se estivéssemos questionando os relatórios de auditoria de contas de uma companhia. Não, mas... Qualquer um, mas há um dever de fiscalizar. Podem haver erros, não é? No relatório de auditoria... Bem, por que não? Bem, sim, mas não estava dentro das nossas funções questionar. O senhor dá Como válido... tudo o que venha de fora da CPI. Você dá por válido todo o que venha do exterior da CPI. Não é que eu considero válido tudo o que venha. Todos os relatórios vindos de fora da CPI são válidos. Não é que venham do exterior. O relatório de auditoria da operação, das contas anuais da Plus Ultra está dentro do processo, dentro da documentação que a companhia fornece para a sua solicitação. E os relatórios externos não é que venham de alguém de fora. Vou esclarecer para você, porque acho que você não entendeu direito. Mas, segundo investigações, a Eurolínea utilizou um empréstimo simulado de 6,3 milhões de euros da entidade panamenha. Panacor para maquiar suas contas e aparentar uma solvência que não tinha, um requisito indispensável para receber o dinheiro público. Isso você não sabia. Eu lhe respondo o mesmo. Não sabia. Sabíamos que existia esse empréstimo participativo, mas, analisado pelo assessor externo, nada foi evidenciado. Você conheceu o Sr. Ávalos? Não. Não? Não. O Sr. Ávalos não tinha nenhuma relação? Também não sabe se ele teve algo a ver com esse resgate? Bem, eu não sei. Porque eu li declarações suas na imprensa dizendo que o Sr. Partarroio afirma que sofreu pressão dupla por parte do Sr. Ávalos. Eu não conheço o Sr. Ávalos, não recebi pressões. Por outro lado... De José Luiz Rodrigues Zapatero. Você conhece? Não. Também não o conheço. Você também não o conhece? Não, é que quer dizer, eu não sei o que acham que deve ser dito. Eu sou uma pessoa que era técnica, eu não estava em nenhum tipo de nível político. Ou seja, o Sr. Zapatero... O Sr. Zapatero nunca ligou para você, nem pressionou você para que eu aceitasse o empréstimo da Panacor e sua equipe pudesse validar o resgate. Nada. Por que validaram um resgate imerecido? Mas por causa dele? Com os relatórios que são elaborados... Vamos ver se os relatórios, se sabemos como são esses relatórios, Sr. Partarroio, pelo amor de Deus. Desculpe, é o relatório de um assessor financeiro... Externo. Por que está na justiça sob escrutínio judicial se não fizeram tudo certo? Não sei. Ela não sabe. Bom, então é isso. Então o Sr. Zapatero não pressionou você pela rapidez com que você tramitou o processo? Não. Por que houve essa rapidez? Quem pressionou você? Quem ligava? Eu não. Eu não considero que o relatório... Como você falou que na Europa te ligavam sempre, eu não concordo. Não considero que o relatório, que a operação de consulta tenha tido qualquer tipo de celeridade excessiva ou algo assim, porque eu acho que levou uns prazos bastante normais na análise desse tipo de operações. Sabendo o que você sabe hoje em dia, como? Sabendo a informação que você tem hoje, você considera essa empresa estratégica? É que eu não tenho autoridade para... Determinar se é ou não. Não. Eu estou te fazendo uma pergunta. Não é questão de ter autoridade. Você já não trabalha mais na CEP. Você está fora da CEP, das CEPIDs, dessas histórias todas. Você, sabendo o que sabe hoje em dia, considera a Plus Ultra uma empresa estratégica? Sim ou não? Essa é uma avaliação subjetiva sobre a qual não acho que me caiba opinar. Determinar. Então, é que, olha, senhor... Senhor Partarroio não era estratégica. Contava com apenas um avião, era insolvente. Ficou meio solvente por meio de um empréstimo da Venezuela de procedência duvidosa. Servia para lavar dinheiro. Não se sabia se sequer transportava passageiros e outras coisas além de passageiros. E mesmo assim, o senhor lhe deu 53 milhões de euros. O senhor me acusa de algo que não fiz, pois não tinha autoridade para definir se era uma companhia estratégica ou autorizar a operação. Isso cabia ao Conselho Gestor do Fundo. Senhor Partarroio, qual o papel de Camilo Ibrahim na apresentação do plano de viabilidade da Plus Ultra? Não conheço esse senhor. Não conhece Camilo Ibrahim, não. É verdade que ele foi o interlocutor que garantiu à senhora que o dinheiro do Panamá desse empréstimo era limpo para poder resgatar a Eurolínea? Não, eu não sabia.
Só tivemos contato com o diretor financeiro da companhia e sua equipe. E agora uma pergunta que, com sua bagagem profissional e sua trajetória, acredito que a senhora pode me responder. A Plus Ultra recentemente pediu para renegociar sua dívida porque não consegue pagar. Que estranho. Não podia pagar no começo, não podia pagar durante e agora menos ainda. Admite que o seu plano de viabilidade foi uma negligência profissional absoluta. Eu acho que o plano de viabilidade estava validado por ele. Você percebe que isso não é real? Que não é real? Qual? Esse plano de viabilidade está validado porque a empresa não consegue pagar a dívida. Sim, esse plano era favorável. O plano de viabilidade era favorável. O plano de viabilidade foi elaborado pela companhia no ano de 2020. Quando apresenta a solicitação, ela é analisada pelo assessor financeiro, deixa claro que o plano é razoável, viável e com capacidade de pagamento, autorizando a operação com base nisso. O que acontece depois em relação à evolução ou ao andamento de uma empresa, como acontece com qualquer plano de viabilidade, depende de muitas circunstâncias e de como esse plano é executado. Mas não que tenha sido mal analisado. Essa empresa era insolvente no início, durante e no final. Que fique claro, porque todos nós aqui sabemos disso. A senhora estendeu muito, fez também muitos outros resgates e foi justamente para empresas industriais que já estavam praticamente em queda livre. Estou falando com a senhora. Tubos Reunidos, 112 milhões de euros. Desculpe, mas eu só participei de 4 operações. Você participou da operação da Tubos Reunidos? Não. E do Duro Felguera, 120 milhões também não. Nem na Árvores? Na Árvores, sim. Na Árvores, sim. Então, Tubos Reunidos e Duro Felguera, não. Certo. Então, não. Você também não conhece os consultores que ganharam bônus pelo resgate da Duro Felguera? Não. É que essa operação eu realmente não conheço. Nada. Não soube de nada. Não passou pela sua mesa. Mas não. Mas você resgatou 30 empresas. Não, eu não resgatei. Desculpa, qual número? Quantas empresas você salvou? Desculpe. 4 diretores das participadas coordenavam as operações. Sua equipe? Quantos resgates passaram pela sua equipe? 4. Só 4. Não é verdade que foram 30? Europa Ultra, Aboris e Otusa. Tá bom. A Boris concederam a ela 320 milhões de euros para facilitar sua fusão com a Globalia. A UCO apura se as necessidades de caixa foram aumentadas para que o Estado financiasse a fusão de 2 grandes privados. A senhora autorizou esses 320 milhões com base em previsões de receita que eram, na verdade, pura fantasia. Hoje se investiga se esse dinheiro serviu mais para sanar as contas pessoais dos donos do que para salvar os empregos. Por quê? Por que financiou 320 milhões de euros para uma fusão privada de 2 gigantes do turismo? Eu respondo imediatamente, desculpe, porque está me atribuindo a autorização das operações e eu não autorizo. As autoridades. Mas a senhora deu aval, não foi? Para encaminhá-lo. Não, eu não dei aval para isso. Então... Dentro da sua equipe, quem era que dava o aval? Não. Não, é que o aval não era dado na minha equipe. Havia um relatório do assessor externo, o relatório financeiro e o do assessor jurídico, a declaração do caráter estratégico da empresa e, com essa documentação, o conselho gestor era quem autorizava e decidia o que seria aprovado. Você encaminhava isso ao conselho gestor, certo? Bom, tudo bem. Só teria valido se você tivesse validado antes. Antes. Eu não emitia nenhum relatório nem assinava nenhum tipo de validação das operações. E sua equipe também não? E minha equipe também não. Então, para que vocês servem? Para coordenar a análise das solicitações, garantir que os relatórios fossem feitos e encaminhá-los ao conselho gestor. Ou seja, vocês não revisavam nenhuma documentação de nenhum processo. Claro que revisávamos. Nós revisávamos documentação. Já vou chegar lá. Mas o fato de revisar uma documentação não determina que tenhamos a autoridade para autorizar a operação. Essa não era a função. Você recebeu ligações ou mensagens de Coldo pedindo para priorizar esse processo em relação a outros que estavam esperando? Já se passaram 24 minutos, senhora Gomes. Já estou terminando, Excelência. Bom, aqui temos mais um controle. Obrigada. Você recebeu ligações ou mensagens de Coldo pedindo para priorizar este processo em relação aos outros? Não, nada. Que contato esses intermediários, os intermediários que estavam sempre lá pela CEP, tiveram para que essa empresa passasse pelo filtro? Eu não conheço nenhum intermediário. Nem. Este processo tem um denominador comum, junto com esses 4 que você disse que passaram pelo seu gabinete.
e é praticamente a sua aprovação. Nesse contexto de pressão legal, a CEP contratou em novembro de 2025 um seguro de responsabilidade civil com retroatividade limitada. Uma blindagem para a equipe diretiva, incluindo você, ao garantir a cobertura legal e financeira diante de reclamações por decisões tomadas no passado. Houve rapidez na contratação desse seguro e, além disso, coincidiu com as buscas da Guarda Civil nas sedes do holding público. Medida preventiva diante do avanço de processos que investigam desvio de verbas e prevaricação. Como responsável técnica direta, a senhora validou processos como Plus Ultra e Air Europa. A cláusula de retroatividade ilimitada foi uma instrução direta para garantir que, caso se comprove que a senhora validou relatórios sem base sólida, o Estado, e não seu patrimônio, arque com advogados e indenizações? Desconheço a apólice porque eu já, desde o ano de 2022, desde setembro de 2022, eu já não sou funcionário da CEP. Passei para a CEP e, a partir de abril de 2024, deixei de ser. Essa cláusula é retroativa e inclui a senhora. Mas eu não conheço a apólice, nem conheço... A senhora não sabe quem é o consultor técnico dessas apólices que protegem altos cargos da CEP. Inclusive a senhora. Não o conheço. A senhora não sabe quem é. Eu não estou na CEP, não faço a menor ideia. Certo. Por fim, estou terminando. Sua saída em 2022, com sua saída em 2022, resgata a Global Exchange por 45 milhões de euros e em 2024 é contratado por eles como diretora financeira. É um caso clássico de portas giratórias que terminou com sua demissão em março de 2026. Por que essa empresa te contratou? Primeiro você a resgata, depois ela te contrata. Eu não resgato, nem porque eu não resgato, nem porque eu não... O relatório da Global Exchange passou pelas suas mãos. Não. Então, a informação que temos não está correta. Esta operação, a concessão desta operação, foi conduzida pela diretoria do Fundo de Solvência. Um headhunter entrou em contato comigo em fevereiro de 2024, enquanto eu estava na CEPIDES, para um processo seletivo para um cargo de diretor corporativo. Financeiro. Que venha o senhor que estava me tratando. Então, inicio o processo seletivo com esse headhunter. Considero que não estou sujeito a nenhum tipo de incompatibilidade, pois o Real Decreto 451 não, ou seja, não estabelece nenhum tipo de proibição ou de incompatibilidade para mim. Além disso, a empresa já havia devolvido o financiamento em 2023 e, como eu disse, a operação foi conduzida pela direção. Senhor Partarroio, o senhor acha que seu nome vai aparecer quando o juiz levantar o segredo de justiça do caso CEP? Não. O senhor está tranquilo? Sim. Muito obrigada, senhora presidenta. Obrigada. Muito obrigada, senhora Gomes. A palavra está com a senhora Caballero pelo tempo de 25 minutos. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, presidenta. Bom dia, senhor Miguel Ángel Pérez. Bem, muitas das questões já foram respondidas, mas ainda assim, talvez eu acabe me repetindo em alguma. Eu queria insistir na sua relação com Vicente Fernandes, porque o senhor é um homem da CEP há muito tempo e, além disso, foi presidente. Obrigada. Não, eu não fui presidente. Nunca foi presidente? O quê? Eu? Não. Nunca foi, só era da CEP e das... Não, tudo bem. Não, fico feliz porque chegou até mim. Fui diretor de participações de 2012 a 2022. Tinha chegado. Como se em 2 anos já fosse presidente no currículo dele. E eu... Não. De 2012 a 2022, perdão por interromper, excelência. De 2012 a 2022, diretor de participações. Certo. Em 2015 e 2016 fui diretor-geral e ao entrar no governo mantiveram-me como diretor de participações até, enfim, era diretor-geral. Então essa é a minha conclusão. Certo, tudo bem. Mas enfim, você era uma pessoa próxima, não era, do Sr. Fernandes? Eu era só mais um no comitê de direção, que tinha 4 diretores de participações e outros membros. Sempre dependi diretamente do vice-presidente da CEP. Você achava que era possível a presidência da CEP ficar vaga por tanto tempo depois que o Sr. Fernandes saiu? Ou seja, não cabia a mim determinar se isso... Não. Mas você achava, quer dizer, você acha que afetava o dia a dia da CEP ele não estar lá, ou não? Eu já dependia diretamente do vice-presidente e o vice-presidente exercia as funções da presidência. Ou seja, vocês tratavam tudo diretamente e encaminhavam tudo para o vice-presidente, que também era o presidente do conselho gestor, né? Sim. A senhora disse que nunca foi, ou seja, a senhora se reuniu alguma vez depois com o senhor Fernandes, depois da sua saída? Não. Nunca. Ou seja, tive um contato de cortesia, mas nada além disso.
E esse contato de cortesia, quando acabou? Bem, quando foi a última vez que conseguiu falar com o Sr. Fernandes? Sim. Faz uns 5 anos, pelo menos, certo? Bom, a senhora já nos contou sobre as empresas nas quais participou dos resgates, já falamos bastante sobre a Europa e também sobre a Plus Ultra, mas eu gostaria que esclarecesse algumas coisas. Na verdade, então, quem tomava as decisões finais para a senhora na CEP nos resgates? O Conselho Gestor, que era o responsável por aprovar as operações e encaminhá-las ao Conselho de Ministros para aprovação definitiva. Mas no final, o vice-presidente era o presidente do Conselho Gestor, as pessoas que estavam lá dentro, a senhora disse que faziam alguns, ou seja, vocês coletavam relatórios, mas sem assinatura, não é? Não, ou seja, os relatórios que eram encaminhados ao Conselho Gestor para a aprovação das operações iam assinados. Iam assinados? Eram as suas conclusões e é aí que a senhora... Não participou? Não. Eu não emitia conclusões para encaminhar as operações nas quais participei ao Conselho Gestor. Eram relatórios, ou em alguns casos, das diretorias internas da CEP e assessores externos independentes, jurídicos ou financeiros. E com base nisso, o Conselho Gestor aprovava as operações que iam perfeitamente informadas, porque inclusive eram feitas reuniões com as equipes dos conselheiros assessores, dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Gestor para explicar as operações. Nunca teve nenhuma reunião com agentes externos à CEP para algum resgate? Não. A senhora já disse que não questionou, nem se perguntou se era estratégica ou não, a Plus Ultra aceitaram e pronto. É que não era da minha competência avaliar esse caráter, o estado de toda uma companhia nesse contexto. Mas gostaria que a senhora esclarecesse, pois hoje saiu a informação de que Arroio comunicou internamente pressões para acelerar a operação vindas do entorno de José Luiz Rodrigues Zapatero. A senhora nunca comunicou a ninguém que houve pressões desse entorno, uma pressão política? Não. Não, eu não estou no mundo da política. Eu não recebi pressões externas, não. Não importa. Existem várias formas e vemos como essas pressões funcionam. Não é preciso que o Sr. Rodrigues Zapata lhe telefone, nem direta nem indiretamente. Que interesse. Ou um chefe pode dizer, estamos muito interessados nesse resgate, vamos ver se vocês conseguem resolver isso logo. Não. Não recebi nenhum tipo de pressão. Nunca. Foi um tratamento totalmente normal. Obrigada. Então vai negar o que disseram, não é? Desculpe. Isso que está escrito em um veículo de imprensa? Sim. Da mesma forma, você tem que retificar, assim como já retificou outras questões que te afetam pessoalmente. Ainda não tive tempo de analisar a notícia a fundo. Ela diz que o homem nesse resgate, cujo nome aparece com frequência, que foi um dos responsáveis operacionais, isso sim deve ser verdade. É o que diz a notícia. Eu posso explicar, se quiser, quais eram as minhas funções na CEP, mas não vou comentar algo que uma notícia diz e que não corresponde à realidade ou que eu nem sei de onde veio. E também diz, e me falaram disso e me interessava bastante, sobre se houve alguns funcionários da CEP que, segundo dizem, se protegeram quanto à improcedência de resgatar a Plus Ultra e que não assinaram os relatórios. Eles deixaram isso por escrito. Insisto nisso, já comentei antes com um colega. Para um colega, para o senador, certo? Bom, então vamos conhecê-lo, porque como esse assunto parece que vai continuar por um tempo, então... Também falou, bom, não sei, claro, como ele está lá fora, talvez nem tenha sido questionado, mas logicamente, como a senhora tem a ver, imagino que quase como se fosse obra sua. Sobre a notícia que saiu neste Natal, que teve que ser aprovada in extremis, a ampliação dos resgates do Plus Ultra e da Europa, achou estranho? Desculpe. Não sei o que é. O prazo para devolver os empréstimos foi ampliado, acho que foi neste Natal, para a Plus Ultra e para a Europa. Para a Europa, acho que já... Que já tinha devolvido. E a Plus Ultra? É que eu desconheço as prorrogações de prazo, porque desde 2022 eu nem estou mais na CEP. Nem acompanha as notícias, apesar de saber. Acompanho as notícias como todo mundo e são assuntos nos quais já estive envolvido e, evidentemente, acompanho as notícias, mas não. Mas como é da CEPI, acha estranho? Ou é uma prática comum que esse tipo de coisa que sejam ampliados hoje, quando foi dado um prazo? Como qualquer empréstimo, tem suas negociações, suponho, para que sejam ampliadas
As carências, não sei, as carências são a duração dos contratos, é que eu desconheço o assunto, de verdade. Um dos pontos pelos quais a senhora foi criticada e que parece tê-la incomodado, porque a senhora fez esse documento de reclamação, é a questão de acusá-la de usar portas giratórias. Dizem que a senhora participou do resgate de uma empresa e depois foi para lá, mas afirma que não participou dele, certo? Mas, no entanto, a Everwest, como no final das contas, é uma empresa que realmente foi resgatada pela organização da qual a senhora faz parte. A senhora chegou a questionar à Oficina de Conflitos de Interesses se havia alguma incompatibilidade ou entendeu que, como já comentei antes... Eu reitero, eu não tinha a condição de alto cargo, eu tinha um contrato de alta direção sujeito ao Real Decreto 451, não estava sujeito a nenhum tipo de incompatibilidade. A empresa já havia devolvido o financiamento. Além disso, o processo de seleção foi realizado por meio de um headhunter de reconhecido prestígio e essa operação foi gerenciada pela direção do FASE. Portanto, além disso, Perfeito. Eu não tenho um perfil político para poder falar sobre portas giratórias. Eu tinha um cargo técnico na CEPI, ou seja, não vejo mais do que isso. E por que você saiu então dessa empresa, já que também te responsabilizam por isso? Isso teve algo a ver com o fato de a empresa ter visto que havia algumas investigações e não querer que o nome dela fosse envolvido? Eu sei. Saí da Global Exchange no último dia do mês de fevereiro. Me avisaram em meados de novembro que queriam me substituir e que iam entregar a vaga a uma empresa de recrutamento. Isso faz parte da reorganização da equipe de direção, em que outros diretores e pessoas também deixaram a empresa. E dentro desse processo, acabei saindo também. Parece algo normal para você, certo? Na CEP, voltando à CEP, bom, aqui também, quando a presidenta veio, perguntamos por que ela tinha tirado a diretoria de planejamento e controle. Você acha que tinha um papel importante ou... Eu sempre achei que a diretoria de planejamento e controle da CEP era um dos pilares da CEP, porque ali havia uma equipe com muita experiência e que estava lá há muito tempo e que sempre eram os que, para mim, mais valor agregado traziam para a CEP. E a supressão significou a incorporação dos diretores às diretorias das empresas participadas. Para mim, foi incorporado Francisco Salvador como diretor dentro da CEPI, dentro da minha diretoria, porque eu já cuidava de Correios e de outras entidades. E, bom, o que nos foi dito é que isso se devia a razões de eficiência. Sim, mas, bom, o que você, em parte, a princípio, na verdade, eu não compartilhava disso. Bom, pois é um órgão que funciona e eu... Não me perguntaram se eu tinha que... compartilhar ou não. Amiga, certeza que não perguntaram para ela. Mas quero dizer que, no fim, é um órgão sendo questionado. Por quê? Quando é um assunto tão delicado assim, normalmente os órgãos de controle não são demais, ainda mais nesse tipo de empresa, né? O senhor se lembra se houve objeções levantadas por Manuel Alves em algum desses resgates? Eu, praticamente em quase todas as operações, bom, na da Alcusa eu não me lembro, mas nas operações da Plus Ultra e Europa e na Avoris, a pessoa que estava Na operação não era diretamente Manuel Alves, embora ele fosse o diretor principal da diretoria, mas sim um dos seus diretores que estava na análise das operações. Não me lembro que Manuel Alves tenha levantado algo diretamente. Não me lembro que Manuel Alves tenha levantado alguma questão diretamente. Bom, então pode-se dizer, ou seja, a senhora acredita que os controlos internos sobre os resgates posteriores foram reduzidos depois que essa diretoria foi retirada? É que depois as operações do Fundo de Solvência passaram praticamente a maior parte a depender da diretoria do FASE. Então era a diretoria do FASE que analisava as operações e se formava a equipe de trabalho com o pessoal que já havia sido designado para a diretoria do FASE. Já nas operações em que eu não estive, nas últimas, eu já não sei qual era a sistemática e a intervenção de outras pessoas. Desde maio de 21, a diretoria de planejamento já havia desaparecido. Na verdade, ou seja, bom, uma das primeiras medidas que Belém Gualda tomou após sua nomeação foi pedir relatórios externos antes da concessão dos resgates. Mas
Sim, ela pedia mais relatórios externos ou já era uma prática habitual sempre pedir relatórios externos? Nas operações do Fundo de Assunção, eu acho que se continuou com a dinâmica dos relatórios de assessores externos. Assim como já vinham as operações com assessor, existia o acordo quadro de assessor financeiro, assessor jurídico independente, que para a validação do cumprimento dos critérios de elegibilidade era feito e continuou assim até onde eu sei. Ou seja, na verdade não haveria pessoal preparado na CEPI para poder fazer os relatórios? Não é que não houvesse pessoal preparado, é que nós tínhamos umas funções, éramos os diretores das participadas e tínhamos uma função ordinária, à qual foi acrescentada a função de realizar todo esse trabalho enorme. Com isso, imagine a quantidade de trabalho que tivemos durante muito tempo e por isso depois foi contratado pessoal específico, foi criada uma diretoria específica e se passou a contar com os relatórios de consultores externos. Falando que esses relatórios chegavam e já se trabalhava em cima do rascunho que eles emitiam. Isso não ficou claro para mim. Foi dito que eles faziam um rascunho e não a menção. A menção que eu respondi antes em relação aos rascunhos é que isso era levado ao Conselho Gestor em determinados casos. Em determinados casos, eles queriam informações no Conselho Gestor sobre o estado das operações. Então, com os rascunhos que existiam naquele momento, com o avanço que havia da operação, eles eram levados ao Conselho Gestor para informar ao Conselho Gestor sobre como estava a operação e como estava o andamento das análises da operação. Às vezes, o Conselho Gestor indicava como o rascunho deveria ser concluído ou encaminhado. Eu não sei de nenhum caso em que o Conselho Gestor... Quer dizer... Nunca acredito que tenha havido algum. As operações que gerenciei... Bem, justamente aquelas em que a senhora participou são, digamos, as que mais levantam suspeitas e sobre as quais mais análises estão sendo feitas para verificar se houve interferências políticas, justamente. Eu não tenho conhecimento de que tenha havido interferências políticas nos meus. Certo. Ou seja, a senhora nunca teve que tomar alguma decisão com a qual tecnicamente não concordasse. É que eu não tomei nenhuma decisão técnica porque minha função era de coordenação. Eu não tinha capacidade de decisão. E a senhora preferiu quase não ter capacidade de decisão, ou dizer que, claro... Eu tinha... As funções que me eram atribuídas, não vou avaliar se eu teria querido mais ou menos agora. Bom, agora, diante do que está acontecendo, eu imagino que é melhor só coordenar, né? Por precaução. O Instituto de Empresa que comentamos, que o senador Soares mencionou antes, eles falaram. Para mim não ficou claro. Ou seja, na verdade, ficou quase claro para mim que não é. Quer dizer, ele disse. O Instituto disse que não reduziram os aluguéis para eles. Mas há uma informação bastante detalhada em um meio de comunicação que diz que passaram de 23 euros por metro quadrado para 4 euros por metro quadrado, $500 mil por ano, e estão falando, não, sim, $500 mil, isso, 5 milhões por ano, era disso que falavam. Fiquei com a sensação, depois que a senhora falou do empréstimo de 5 milhões, realmente fiquei com a impressão de que, enfim, a senhora tem certeza de que isso foi reduzido, que não foi reduzido o aluguel. Obrigada. Já comentei isso antes. Eu não tenho conhecimento se houve a redução. Me pareceria, ou seja, bastante estranho, bastante inaudito que essa redução tivesse acontecido, porque numa empresa pública fazer uma redução desse porte me parece inaudito. Ou seja, me parece inaudito que isso tenha se concretizado, que isso tenha acontecido, mas eu não sei. Em segundo lugar, sei que foi feito um empréstimo de 5 milhões de euros ao Instituto de Empresa. Certo. E esse empréstimo, você sabe se já foi devolvido? Acho que sim, que foi devolvido. Obrigado. Você devolveu. Você sabia do vínculo de Begonha Gomes com o Instituto de Empresa? Não, só o que vi pessoalmente. O que saiu agora? Certo, então da minha parte não vou perguntar mais nada, porque o senhor pouco mais vai acrescentar depois do que disse. É só isso. Obrigada. Obrigada, senhora Cavalheiro. Com a palavra pelo Grupo Socialista, senhor Franco Pardo. Pode prosseguir, senhor Franco. Obrigado, senhora Presidente. Bom dia a todos. Senhor Partiarroio, gostaria, em primeiro lugar,
que nos fizesse um resumo do seu currículo, tanto acadêmico quanto profissional. Sou formado em Direito pela Universidade de Salamanca e passei anos me preparando para concursos da carreira judicial e do Ministério Público. Depois abandonei devido ao falecimento do meu pai. Vim para Madrid cursar o mestrado em Assessoria Jurídica do Instituto de Empresa. Depois fiquei durante 7 anos e meio, quase 8, em diferentes escritórios de advocacia, na KPMG, na Monica Hall, Bert, etc. Depois, em 2012, entrei na CEPI como diretor de participações e fiquei lá até 2022. Além disso, fui diretor-geral da CEPI, além de diretor de participações, durante os anos de 2015 a 2016. Em 2018, com a troca de governo, permaneci diretor de participações. Posteriormente, em setembro de 2022, fui transferido para a CEPIDES como diretor de estratégia da CEPIDES. No final de 2012, demitiram a diretora corporativa e também me deram o cargo de diretor corporativo e de estratégia. Em abril de 2024, saí voluntariamente da CEPI e assumi o cargo de diretor corporativo financeiro do Grupo Global Exchange. E em março de 2026 saio da Global Exchange e agora estou em busca ativa de emprego. É uma pessoa... Sim. Sim, que é uma pessoa. Vamos ver. Obrigado. Não dava para te ouvir antes, Sr. Franco. Isso aqui está estranho. Por favor, tente de novo. Obrigada. Agora sim. Agora os dois estão ligados. Estão me ouvindo bem agora? Sim, sim, sim. Ok, beleza. Não se preocupe, Presidenta. Terei tempo suficiente. Obrigado. Eu dizia que, bom, fica evidente que a senhora é uma pessoa perfeitamente qualificada para desempenhar o trabalho que desempenhou na CEPI durante esses anos, durante esses 10 anos. Quero saber se sua saída da CEPI está relacionada à nomeação da senhora Gualda como presidente. Não, bom, verdade, senhora Gualda, ela foi nomeada presidente da CEPI em março de 2021 e eu continuo na CEPI até setembro de 2022. E em setembro de 2022 eu passo para a CEPIDES até sair em 2024. Bem. Depois de ouvir o senhor e depois de ouvir os outros depoentes que passaram por esta comissão, eu me reafirmo ainda mais, se possível, na convicção de que esta comissão foi criada, basicamente porque em alguns dias, no dia 17 de maio, haverá eleições na Andaluzia e tratava-se de buscar alguma implicação em assuntos, digamos, obscuros da candidata senhora Maria Jesus Montero, que foi, como todos sabemos, vice-presidenta do Governo e ministra da Fazenda. Buscar alguma implicação em alguns temas, vamos chamar de obscuros, ou supostamente ilícitos que tenham ocorrido na CEPI. Eu acho que esse argumento, ou melhor dizendo, essa intenção, está caindo por terra para o Grupo Parlamentar Popular por si só. Como disse, essa comissão só foi criada porque haverá eleições no próximo fim de semana. E além disso, tenho que dizer que, pelo que estou vendo, tenho a sensação de que as conclusões desta comissão, como já ficou demonstrado que aconteceu com outras, já estão escritas pelo Grupo Parlamentar Popular. Com isso, tenho uma sensação de perda de tempo, embora eu respeite, é claro, respeito o regimento desta Casa e respeito a maioria do Partido Popular no Senado para criar comissões de investigação. Como não poderia ser diferente? Não, esse respeito. Mas também tenho a sensação de que o Grupo Parlamentar Popular não está conseguindo atingir seus objetivos. E também já tenho a certeza de que, nessa tentativa de desacreditar determinadas pessoas que têm relação com governos socialistas, parece algo franco. Senhor Franco, veja bem, senhor Franco. O senhor sabe melhor do que ninguém. Como membro da mesa, já lhe dei 5 minutos para fazer a introdução, que o senhor considerou oportuna, totalmente fora do objetivo desta comissão. E sabe que conversamos na mesa justamente que todos os grupos parlamentares, embora eu entenda que alguns precisem de mais tempo para dar outro tipo de explicações, porque não vão fazer perguntas.
O senhor já teve tempo suficiente. Vai perguntar algo sobre a CEP ou ao Partido Popular? Sim, não sou obrigado a fazer perguntas. Posso fazer considerações? Certo, senhora presidenta. Fique tranquila, não vou sair do tema, ou pelo menos vou tentar. Talvez em algum momento eu desvie um pouco, mas retornarei ao foco. Não se preocupe, senhora presidenta. Bem, primeiro, aqui tentaram confundir resgates com empréstimos. O que se soube sobre a Air Europa e a Plus Ultra foi um empréstimo. É isso? Sim, é isso. E, senhor Partido de Arroio, o senhor pode me confirmar que esses empréstimos ajudaram a salvar muitos empregos. É assim ou não é assim? Sim, claro, é assim, perfeito. Então já temos um motivo coerente e um motivo lógico para que por parte da ASEP esses empréstimos fossem concedidos. Mas como eu disse, aqui se falou com demasiada leveza, e isso me surpreende muito, principalmente vindo dos participantes do Partido Popular, a quem respeito e considero. Que tenham cometido erros como, por exemplo, confundir um cargo de alta direção do setor público com um alto cargo, quando sabemos, e o senhor também disse isso hoje, que um cargo de alta direção não tem incompatibilidades para no dia seguinte ir para qualquer empresa depois de deixar o cargo, não é? Enquanto que um alto cargo, sim, tem 2 anos de incompatibilidades. Bom, aqui houve uma confusão. Imagino que não de forma intencional. Presumo a boa intenção, a dos participantes do Partido Popular. E também chegaram a confundir seu nome, Sr. Parte Partiarrolo. O senhor é José Ângelo Parte Partiarrolo. Então, um dia te chamaram de Javier e outro de Juan Manuel. Isso mostra o rigor com que a comissão é conduzida. E reitero o que foi dito. Aqui se fala de portas giratórias, se fala de temas que não têm nada a ver com o objetivo final desta comissão. O que se quer é desgastar a imagem de quem foi Ministra da Fazenda. É disso que se trata. Mas como não conseguem, isso gera frustração, evidentemente. Embora também seja preciso dizer que o Partido Popular vive uma eterna frustração desde o ano de 2023, quando já tinham dividido os ministérios e depois Pedro Sánchez governou como continua governando. É assim que funciona a democracia parlamentar, senhoras e senhores. Nada mais, senhora presidenta. Talvez eu cometa o erro de escorregar e ficar verde. Quase lá. Quase lá. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Franco. Quero lembrar, com base no seu argumento, que o senhor sabe, como membro da mesa, que na semana que vem, depois das eleições andaluzas, nos dias 20 e 21, haverá oitivas. Tudo bem? Portanto, enfim. Muito obrigado, presidenta. Sim, bom, é pela relação que nos une dentro da mesa. Muito obrigada, Sr. Franco. Tem a palavra o Sr. Parte Arroio, se quiser fazer alguma observação ou algum argumento. Por 3 minutos. Muito obrigado, Presidenta. Eu acho que com tudo o que já expliquei, não acho necessário explicar mais nada. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada ao senhor, Sr. Parte Arroio. Então vamos começar com a vez dos porta-vozes. Senhora Cavalheiro, não quer fazer uso da palavra? Sr. Franco, deseja fazer uso da palavra? Sim, simplesmente por uma questão que não é menor. Aqui estão tentando vincular ações da CEP e empréstimos à figura de Begonha Gomes. O tempo vai mostrar que Begonha Gomes é uma pessoa decente e honrada, nada mais. Obrigada, Sr. Franco. Tem a palavra o Sr. Soares. Pode prosseguir. Obrigado, senhora presidenta. E, dada a brevidade daqueles que me antecederam, tentarei ser breve. Acredito que foi determinante a realização desta audiência, pois deixou claro alguns pontos. A primeira e mais importante é que a ministra, a senhora ex-ministra, a senhora Montero, que a atual presidente da CEP, a senhora Gualda, e o vice-presidente, o senhor Loura, mentiram. Que a afirmação de que todos os processos tinham parecer positivo, que validavam o plano de viabilidade e que isso ocorreu, ou seja, e que os critérios de elegibilidade eram cumpridos. Isso não era verdade. Ficou absolutamente claro para nós. Que esses relatórios internos, que os 3 repetiram insistentemente que existiam, na verdade nem eram encomendados. Ficou claro para nós que o senhor Parte Arroio não foi informado sobre as notas emitidas por essas diretorias, que questionavam claramente a ajuda à Plus Ultra. Ficou absolutamente claro para nós que o senhor Loura
E o que ele disse sobre sua teoria dos 4 olhos, mencionando os 4 relatórios. Isso tornava muito difícil que a CEP cometesse um erro, o que não era verdade. E em relação à afirmação feita pelo senhor Parti Arroyo, de que analisaram somente a auditoria apresentada pela Plus Ultra, tenho que lhe dizer, Excelência, que essa auditoria, que era logicamente parcial, tinha 3 problemas. Descumpria a norma internacional de auditoria, a 250, porque omitia investigar as operações transacionais e transações às quais fiz menção. Dessa lavagem de dinheiro de mais de 1,5 milhão e o empréstimo participativo, que descumpria a norma internacional de auditoria, 500, porque a viabilidade da companhia era fundamentada simplesmente em expectativas internas, ignorando o risco interno. Além disso, chega a reconhecer nesse relatório de auditoria que havia uma possibilidade de risco de falência. Também ficou claro para nós que na redução do aluguel do prédio que o Instituto de Empresa tinha, ao senhor Parti Arroyo, que era realmente quem deveria ter tido conhecimento desse dado, não foi informado. E quanto à questão dos dias de licença? Também ficou claro para nós que foi nada mais nada menos do que o comitê de direção da CEP quem autorizou a contratação. E que a eliminação da direção de planejamento foi especialmente grave pelo controle que exercia. O senhor, creio eu, senhor Parti Arroyo, em algum momento deixou escapar, não foi? Algo parecido com por que essa direção foi suprimida ou alguém lhe perguntou sobre isso? Pois veja, vou lhe dar uma pista. Pense que a senhora Gualda estava na Avantia e que alguém ousou questionar sua gestão a partir dessa direção geral de planejamento. Isso talvez tenha sido, quem sabe, talvez, eu afirmo, uma pequena ou grande vingança. Muito bem, senhoras e senhores, cheguei até aqui e para não entediá-los mais, encerro por aqui. Agradeço novamente, senhor Parti Arroyo, por sua presença. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigada ao senhor Soares Lamata e damos por encerrada a sessão. Obrigada. Bueno.